Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Sociologia Descacabe. Eu sou o professor Thiago Sigel, esse é mais um vídeo nosso aqui na internet, começando um quadro novo aqui no canal, um quadro onde a gente vai falar um pouquinho sobre os candidatos à presidência. E eu vou começar hoje falando do candidato Guilherme Boulos e vou utilizar como base a participação dele no programa Roda Viva. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é uma análise sociológica da participação do Guilherme Boulos no Roda Viva. Pretendo fazer isso com os outros candidatos que o Roda Viva entrevistar. Infelizmente não consegui fazer com a Marina, não pude assistir o programa dela, mas é claro, vou fazer isso sobre os programas que eu assisti, evidentemente. Então se você está interessado nas eleições de 2018, quer conhecer um pouquinho melhor os candidatos e discutir mais a fundo as suas propostas, as suas ideias, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos embora. Primeiramente, pessoas, Guilherme Boulos fica famoso no Brasil, é coisa recente, por sua participação na frente dos movimentos sociais, em específico do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos. Eu conheci o Guilherme Boulos um pouquinho antes disso, através de um dos seus livros, um livro intitulado De Que Lado Você Está? Na verdade, eu passei pela prateleira, a capa do livro e o título do livro me interessou, eu comecei a ler, comprei e depois fui conhecer alguns dos seus vídeos na internet, e depois também ele foi se filiar ao PSOL e assim por diante. Então eu conheço ele um pouco antes disso. Agora falando propriamente sobre o programa Roda Viva, a participação dele gerou algumas críticas por um determinado público na internet, alguns xingaram o Roda Viva por ter levado esse terrorista, aquela velha ideia que a gente já discutiu aqui no canal da criminalização da pobreza. Mas, de modo geral, a recepção foi bastante boa e as críticas não foram tanto a eles, mas sim a qualidade da bancada e a qualidade dos entrevistadores. Eu, particularmente, esperava mais dos entrevistadores. O Guilherme Boulos foi muito bem, mas eu gostaria que ele fosse mais espremido, gostaria que os entrevistadores fossem um pouquinho mais firmes, justamente para testar o candidato. Espero profundamente que nas próximas edições do programa, com os outros candidatos à presidência, a bancada seja, digamos assim, mais agressiva. No mais, eu gostaria de falar sobre a participação no programa do Guilherme Boulos em pelo menos 7 partes que eu considero muito importante. E a primeira delas tem a ver com as provocações feitas por um dos entrevistadores, que é um advogado, empresário, onde ele cobra do Guilherme Boulos o seguinte: se não é hora de se criar uma união nacional, em dar as mãos e seguir para frente. E o Guilherme Boulos responde isso até de jeito relativamente irônico, né? Falando que com um técnico ruim não há time unido que vença. E é curioso que apareça esse tipo de provocação agora. Por que não se falou isso em 2016? Por que não fazer uma união em prol de um presidente que ganhou a eleição? Ou vamos fazer isso em 2019, quando o novo presidente assumir o partido. Mas eu vou deixar a resposta do Guilherme Boulos para vocês pensarem a respeito. Boa noite, Ricardo. Boa sorte na nova fase do Roda Viva. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite, audiência. Boa noite, candidato. Boa noite, Fábio. Candidato, dentre as minhas atividades semanais, diárias, eu dedico parte do tempo a atividades sociais, filantrópicas, principalmente em temas sensíveis. Eu sou um dos cofundadores do Instituto Liberta, que visa enfrentar a exploração sexual infantil no Brasil. Nós temos 500 mil crianças vítimas desse crime bárbaro e a sociedade não pode simplesmente ignorar. A sociedade não pode simplesmente virar as costas. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: não seria a hora, dado o caos que o Brasil vive, formarmos uma coalizão verdadeira, darmos as mãos, independente de direita, esquerda, centro? Não é hora de avançarmos para o Brasil? Não é hora de tirarmos o Brasil desta posição que ele se encontra hoje? Muito se fala da política do mimimi. Não é hora de todo mundo dar a mão e fazer o Brasil andar? Olha, Fábio, é isso que nós queremos. Nós queremos fazer o Brasil andar enfrentando seus principais problemas. E hoje, o grande problema nacional é o tema da desigualdade. Nós precisamos enfrentar ele. Eu imagino que o seu trabalho social vise isso também, não é? A desigualdade social no Brasil é uma coisa gritante. Relatório recente da organização britânica Oxfam mostrou que os 6 bilionários mais ricos do país têm mais renda e riquezas do que 100 milhões de pessoas. É um abismo social, não é? Nós temos que enfrentar isso com uma proposta de reforma tributária, inclusive, para que o andar de cima, o 1%, comece a pagar imposto no país para que tenha condições de investimento social.
Nós temos que enfrentar isso, efetivamente, regulando um sistema financeiro para que não seja apenas uma forma de chupinhar recurso do Estado, né, ou com juros exorbitantes no cartão de crédito de cada um de nós ou de quem está nos assistindo, e sirva isso para a sociedade. A economia tem que servir à sociedade e não a sociedade à economia. É isso que nós defendemos. Uma unidade nacional que esteja baseada na igualdade de oportunidades, no enfrentamento à desigualdade, né, que é um tema fundamental para o país, no combate a privilégios, nessa unidade nós queremos estar dentro. Mas o senhor não entende que quando o senhor tem um time de futebol e os jogadores começam a fazer corpo mole para derrubar o técnico, o time cai, o técnico cai, a torcida fica nervosa e o prejuízo é total. O senhor não acha que valeria a pena todos fazerem um esforço para unir, para chegar no objetivo maior? Depende, né? Quando o técnico era o Dunga, qualquer esforço era difícil para ganhar. Quando o técnico é o Temer, qualquer esforço é difícil para ganhar. É muito difícil com um governo que não tem a legitimidade do voto popular, com um governo que governa para minorias e não para a maioria do povo, que toma medidas sem qualquer diálogo com a sociedade, é difícil colaborar com ele. O governo primeiro precisa colaborar com as maiorias, para que possa contar com o apoio da maioria do povo brasileiro. A maior expressão disso é que o governo Temer é o mais rejeitado da nossa história republicana. Após responder esse tipo de provocação, Guilherme Boulos foi provocado novamente. E é um tipo de pergunta que todo mundo que se coloca à esquerda já está mais ou menos acostumado a ouvir, e ele inclusive responde isso nesse próprio livro. Um dos entrevistadores, que diz ser cientista político, fez aquela velha provocação do tipo: aonde o socialismo deu certo? Por que eu acho que isso tipo, parece uma discussão de ensino médio, assim, um negócio meio infantil, e por isso eu frustrei, gostaria de perguntas mais pesadas. E o Guilherme Boulos respondeu isso com muita educação. Na verdade, ele pode devolver a pergunta, né? Onde o capitalismo deu certo? Ele vai apontar em algum momento, bem interessante no meio do programa, em, sabe, um sistema onde 1% da população tem mais dinheiro do que os 60% mais pobres. Não dá para dizer necessariamente isso deu certo. Gostei das respostas do Boulos, mas vou deixar aqui com vocês a resposta dele na íntegra. Desculpe, Marília, agora o Rubens Figueiredo, para a gente completar aqui a nossa roda. Boa noite, candidato. Boa noite, Rubens. No programa do seu partido, PSOL, a primeira proposta é o socialismo com democracia como princípio estratégico da superação da ordem capitalista. Essa frase embute alguns problemas. Onde teve socialismo, não teve democracia. Onde teve democracia, não teve socialismo. E não se há notícia da superação da ordem capitalista. O senhor tem algum exemplo de um país onde essa estrutura de reforma deu certo? Olha, Rubens, primeiro, cada país precisa construir o seu caminho, né? A gente não constrói o nosso caminho e o nosso futuro repetindo a experiência de ninguém, né? As experiências históricas, todas elas são complexas. Experiências de revoluções socialistas ou de governos socialistas que aconteceram no mundo tiveram avanços sociais importantes em índices como educação, saúde, basta ver a saúde cubana, o analfabetismo, que é zerado em vários países que tiveram essa experiência, ou mesmo o desenvolvimento econômico e produtivo desses países, né? Agora, nós não queremos construir a nossa experiência seguindo cartilha de nenhuma outra. O Brasil é um país próprio, né? Nós queremos, sim, construir socialismo no sentido mais específico da palavra. Socialismo é defender igualdade de oportunidades, defender que todos sejam tratados iguais na sociedade. Socialismo é defender democracia ampla, não uma democracia que se limita a apertar um botão a cada 4 anos, mas defender que as pessoas possam decidir de maneira permanente sobre as questões políticas nacionais, sobre os grandes temas de um país. Isso é o que a gente acredita. É isso que nós defendemos enquanto socialismo, enquanto democracia. Da mesma forma que todas as experiências que ocorreram do socialismo tiveram seus limites, e nós temos que ter senso crítico para avaliá-las aqui, nós não temos compromisso nenhum com erro. Todas as experiências tiveram esses limites, também as experiências capitalistas no mundo, todas elas têm os seus limites. E esse limite, muitas vezes, é uma desigualdade brutal. É as pessoas não terem acesso às mesmas coisas, né? Muitas vezes o capitalismo, da forma como ele se organiza hoje em várias partes do mundo, inclusive aqui, é como se fosse uma corrida de 100 metros que algumas pessoas já começam 50 metros à frente. Aí não dá, é uma corrida desigual.
Nós temos que dar igualdade de oportunidades para o nosso povo. É nisso que a gente acredita. Em um próximo momento, o Boulos também é questionado novamente sobre essa questão do socialismo e sobre a questão de por que, de novo, o socialismo, sobre o nome pessoal, o Partido Socialista. E ele responde de uma maneira bem interessante sobre a necessidade de se falar não mais apenas em termos, mas focar no conteúdo. O que se diz quando se fala em socialismo? Porque, como vocês sabem, socialismo é sem dúvida um dos termos mais discutidos e mais mal compreendidos. Na verdade, analisando as próprias perguntas, fica claro que os entrevistadores também não dominam muito bem o conceito de socialismo e falam de um socialismo estereotipado. Achei também bastante interessante a resposta do Boulos, vou deixá-la na íntegra para vocês. Agora, Boulos, aproveitando a pergunta do Rubens, o socialismo hoje, que a gente vê como ele vem, os partidos comunistas, por exemplo, o Partido Comunista da China, ele faz basicamente um capitalismo de Estado. O Vietnã faz um capitalismo de Estado. Cuba, né, demitiu milhares de funcionários públicos e estimulou que eles buscassem a iniciativa privada, né? Então, socialismo para dar certo no Brasil, que socialismo é esse para dar certo no Brasil? Não seria ampliar a democracia? Será que ainda vale a pena ficar falando de socialismo? É que eu acho que a gente não tem que brigar com os termos, Ricardo. Nós temos que falar de conteúdo. Então esquece o socialismo. Esqueça também o capitalismo, o socialismo. A questão não são os termos, a questão é o que a gente quer, é o mérito do que a gente quer. O que nós queremos é uma sociedade e um Estado que enfrente profundamente a desigualdade. Eu acho que a maioria do povo brasileiro quer isso. O que nós queremos é uma sociedade em que não haja privilégios. Eu acredito que a maioria do povo brasileiro também quer isso, né? É isso que nós defendemos. Outro ponto importante que por várias vezes apareceu no programa e tem que ser discutido, tem que ser debatido com muita clareza, é a necessidade do combate da pobreza. Guilherme Boulos foi perguntado sobre isso e apresentou algumas respostas bastante interessantes. A maioria delas passa pela iminente necessidade de uma reforma tributária que passe a cobrar mais tributos dos ricos e menos dos pobres. Inclusive teve um momento bastante interessante no programa que a gente poderia chamar de uma espécie de pedagogia Boulos, onde ele fala sobre a importância de se cobrar impostos sobre jatinhos, helicópteros e iates, que é basicamente o que se faz sobre o carro. Na verdade, confesso a vocês que eu, quando pago o IPVA do meu carro, não fazia a menor ideia de que se eu tivesse um helicóptero, eu não precisaria pagar um imposto nesse sentido. Talvez esse seja um bom motivo para eu comprar um helicóptero. Mas vamos à resposta do Boulos. Você pretende, por exemplo, enfrentar a questão da desigualdade? Nós sabemos que nos Estados Unidos 1% concentra, no mundo inteiro, né? Pois é. Um pequeno percentual de pessoas concentra eu não acho, inclusive, riqueza e tal. Como é que se enfrenta? Eu não acho, inclusive, que um regime econômico onde 1% tem mais do que 60% possa ser chamado exatamente como algo que deu certo. Agora, como nós queremos fortalecer a igualdade social no país? Primeiro, comecei a dizer sobre isso, uma profunda reforma tributária. O Estado brasileiro hoje, ele funciona como se fosse um Robin Hood ao contrário. Ele tira dos pobres e da classe média e dá aos super ricos. Por um sistema tributário injusto, ele tira dos de baixo e dos do meio. E pelos juros exorbitantes da dívida pública e por um sistema financeiro que mais parece uma Disneylândia, totalmente desregulado, né, ele dá a uma minoria extrema que se coloca no andar de cima. Em seguida, no programa, Boulos volta a falar sobre a questão tributária e traz uma descrição muito interessante sobre a injusta carga tributária. E esse tema é um dos temas mais sérios para se discutir nas eleições de 2018 e, na minha modesta opinião, Boulos foi muito bem nesse tema, embora foi até, digamos assim, conservador. Poderia ter ido mais fundo ao falar, por exemplo, sobre a tributação de heranças, ao falar, por exemplo, sobre as tributações de lucros e dividendos e ao falar, por exemplo, sobre a importância de diminuir os tributos sobre o trabalho, ou desonerar o trabalho, mas a resposta dele é interessante, segue aí para vocês. Tributária? Vai aumentar a carga tributária? Não acho que nós precisamos aumentar a carga tributária. Acho, inclusive, que nós possamos, em determinadas faixas, reduzir. Né? No caso das faixas mais baixas do imposto de renda ou de desoneração de cesta básica. Mas acho sim que nós temos que fazer
Quem tem mais, paga mais. E quem tem menos, paga menos. Hoje funciona de maneira inversa. Está de ponta cabeça. Vou lhe dar mais um exemplo, Rubens, para você e para todos que estão nos assistindo. Se você resolve alugar uma casa que você tenha, você vai pagar, em cima desse aluguel, a depender da sua renda, 27,5% de imposto. Se você, ao invés disso, tem mais condições e você monta uma imobiliária para alugar 30 casas, você vai pagar 11% de imposto, que é o lucro presumido. Agora, se mais do que isso, você se alia aos grandes grupos econômicos e monta um fundo imobiliário, você vai pagar no Brasil 1% de imposto, que é o imposto sobre fundos. É isso que nós queremos reverter. Isso não é aumentar a carga tributária. Isso é fazer quem paga 1% pagar mais, porque assim não dá. Isso é injustiça tributária. Em seguida, volta-se a discutir as questões dos bancos e o próprio apresentador do programa chama atenção ao Boulos de uma coisa: como governar sem os bancos, porque segundo eles, estudos mostram que a atitude dos bancos e dos banqueiros podem derrubar governantes. Olha que curioso. No começo do programa, quando se apresenta a crise ao socialismo, fala-se que o socialismo não deu certo, principalmente porque ele não conseguiu fazer uma ponte com a democracia. E de fato, quando a gente olha para o socialismo que ocorreu na União Soviética, em Cuba, na China, na Venezuela ou até mesmo na Coreia do Norte, a gente percebe que a ponte com a democracia realmente é falha. Mas como se falar em democracia se qualquer governo eleito desagradar 2, 3, 4, meia dúzia de banqueiros, esse governo tende a cair? Guilherme Boulos dá uma resposta bastante interessante sobre como lidar com os bancos e, na minha opinião, até uma resposta bastante conservadora, mas é um discurso importante, é um discurso de união. Vamos ver o que o Boulos fala. Com a gente não vai ser desse jeito. Agora, tem um estudo clássico que comparou várias democracias, várias eleições, e mostra que as eleições e os governantes que tentaram romper, vamos dizer, com os bancos e, enfim, com o mercado internacional, esses governos não duraram. O senhor se arriscaria numa situação dessa? É um estudo que mostra comparativamente que não teve jeito, que os governos faliram. Olha, Ricardo, política para mim não é carreira. Política para mim é desafio e ousar. Só faz sentido ser candidato a presidente da República no Brasil se for para vir aqui falar o que eu acredito e para defender a maioria do povo brasileiro. Nós queremos governar para os 99%, não para 1%. E não vamos aceitar a chantagem de ninguém, né? Os bancos estão acostumados a fazer exatamente esse tipo de chantagem. Se não fazer o que eu quero, não governa. Nós queremos governar com as maiorias. Isso significa também colocar o povo em movimento. Chamar o povo a decidir sobre as questões fundamentais. Por que não um plebiscito para o povo decidir, né, sobre leis que regulam o sistema bancário no país? Por que isso precisa continuar sendo decidido nos corredores do Banco Central com lobbies, né, de grandes banqueiros à custa do interesse do dinheiro público? Né? O Brasil é um capitalismo da casa grande. Tem coisas que mesmo em capitalismos avançados de outras partes do mundo, né, já são consolidadas, e falar isso no Brasil é um escândalo, derruba governo, cai república. Não pode ser desse jeito. Nós não podemos ser a sociedade dos privilégios. Nós não podemos ser a sociedade do 1%. Se for para ser candidato a presidente da República, se for para ser presidente da República e não puder dizer isso e não puder fazer isso, não vale a pena. Deixa quem já está fazendo. Por fim, pessoas, para encerrar essa análise, eu gostaria de deixar bem claro que o Boulos é um candidato interessante, ele tem se mostrado inteligente, tem se mostrado aberto ao diálogo. É óbvio que ele está longe de correr para um segundo turno, a gente sabe disso. Uma candidatura como a do Boulos, atrelada a movimentos sociais, no momento que a gente vive uma onda conservadora, ela é importante para mostrar que existe um outro lado, que existe uma outra forma de pensar a sociedade. E é claro que isso ainda vai gerar muitas resistências. Alguns chamam Boulos de um novo Lula, eu acho que não é para tanto. Boulos é um nome bastante inteligente que merece completamente o nosso respeito e propôs temas muito importantes para o debate. Encerro esse pequeno vídeo com as falas do próprio Boulos e gostaria de abrir a discussão. Contem aí pra gente o que vocês acharam do programa do Boulos, o que vocês acham da proposta do PSOL. Lembrem-se, é um espaço de discussão séria, não queremos xingamento nem nada disso aqui. Forte abraço para todos e valeu! Boulos, infelizmente, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa. Eu queria te perguntar rapidamente qual foi o filme da sua vida? Olha,
não sei o da minha vida, mas um filme recente que eu vi e gostei muito foi Aquários, protagonizado pela Sônia Braga, que fala desse drama imobiliário também, da moradia no país. Uma música. Música, Gente, do Caetano Veloso. Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Um livro. Um livro. Olha, alguns livros que me inspiraram na minha trajetória, eu poderia te citar Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, escritora negra, ou Capão Pecado, do Ferrez, que está conosco também nessa caminhada e que reflete a realidade da periferia. Mas talvez meu livro de cabeceira hoje, que depois que eu virei candidato eu estou tendo que ler, é O que Aprendi Sendo Xingado na Internet, do Leonardo Sakamoto. Um ídolo. Um ídolo, Dr. Sócrates, corintiano como eu e que sempre soube estar do lado certo da história. Um herói Um herói nacional. nacional, bom, Zumbi dos Palmares. Uma frase. Olha, uma frase que tem estado nas ruas no último período, em homenagem a Marielle, que sofreu, enfim, um assassinato bárbaro e brutal, foi: quiseram te enterrar, mas não sabias que era semente. E fica aqui a pergunta, né? Quem matou Marielle? Um sonho. Um sonho a um Brasil justo, igual para todos e que a gente possa construir junto, porque um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha junto vira realidade.